Bem-vindos a mais um episódio da nossa série, As 12 Tribos de Israel. Hoje vamos falar sobre a rica história da tribo de Manassés. A tribo de Manassés foi uma das mais importantes de Israel. Essa tribo teve um papel significativo na história israelita. De Manassés saíram heróis que marcaram a história do povo de Deus. Nesse vídeo eu te conto tudo o que você precisa saber sobre a tribo de Manassés, desde sua origem até sua diáspora. Manassés foi o filho primogênito de José e o fundador da tribo de Manassés. Depois de ser honrado com um elevado posto na corte egípcia, José casou-se com Asenate, filha do sacerdote Dion, com quem teve 2 filhos. Chamou o primogênito de Manassés, que significa fazendo esquecer-se, pois havia esquecido as trágicas circunstâncias que o levaram ao Egito. Chamou o segundo filho de Efraim, que quer dizer, o frutífero, pois o Senhor não apenas o livrara dos perigos, mas o fizera prosperar além da medida. Quando Jacó estava no finalzinho de sua vida, José pediu-lhe que compartilhasse com seus 2 filhos a bênção patriarcal. José acabou recebendo os direitos de primogenitura em lugar de seus irmãos, Rúben e Simeão, que foram preteridos. Nesse sentido, a porção dupla a que ele passou a ter direito lhe foi concedida através da adoção de seus 2 filhos por Jacó. O patriarca contou como seus filhos a Manassés e Efraim, e os abençoou como fundadores de 2 tribos de Israel. Ao apresentá-los ao pai, de acordo com a ordem de primogenitura, José colocou a mão direita de Jacó na cabeça de Manassés, e a esquerda na de Efraim. O patriarca teimosa e deliberadamente, inverteu a posição das mãos. Desta maneira concedeu os direitos de primogenitura a Efraim e não a Manassés. Esse ato alinhava-se com um tema comum na Bíblia: Deus em sua graça escolhe para a salvação e para seu serviço, os que de acordo com a tradição humana são desprezados. Efraim, portanto, foi abençoado e tornou-se progenitor de uma tribo que dominou Israel, no Reino do Norte. Manassés, entretanto, de maneira alguma foi ignorado. De fato, esta tribo dividiu-se posteriormente em 2 partes. Uma delas ocupou um vasto território na Transjordânia e a outra uma importante região ao norte de Efraim, que se estendia do mar Mediterrâneo até o rio Jordão. Essa prosperidade refletiu a bênção pronunciada por Jacó para as tribos, quando falou sobre Efraim e Manassés na pessoa de José. Semelhantemente, Moisés descreveu a bênção dos 2 em termos de prosperidade e poder. A tribo de Manassés se formou a partir de 7 famílias. Ele teve filhos de uma concubina síria, e José viveu o suficiente para ver os filhos do filho de Manassés, Maquir. Cerca de 1 ano depois de os israelitas partirem do Egito, os varões vigorosos de Manassés, de 20 anos de idade para cima, somavam 33.200. Isso incluía Gadi, um dos 10, que deram um relatório negativo sobre a terra prometida. Depois de quase 4 décadas, no segundo censo, o número de homens de Manassés aumentou para 52.700, superando Efraim em 20.200. Moisés falou sobre o futuro papel menor de Manassés, ao mencionar os milhares de Manassés, em comparação com as dezenas de milhares de Efraim. Na região deserta, a tribo de Manassés, liderada por Gamaliel, filho de Pedazur, acampava ao lado leste do tabernáculo, junto com as tribos de Efraim e Benjamim. Essa formação de 3 tribos era a terceira na ordem de marcha, conforme descrito em Números 2, do 18 ao 24. Quando os israelitas venceram os reis amorreus Sion e Og, Moisés deu as terras conquistadas aos Rubenitas, Gaditas e a metade da tribo de Manassés. No entanto, a condição era que essas tribos também participassem na conquista do território a oeste do rio Jordão. A parte norte da área, a oeste do Jordão, parece ter sido principalmente conquistada pelos manassitas, com Jair, Noba e os filhos de Maquir contribuindo para isso. Por causa disso, Moisés deu a eles essa região, como indicado nas Escrituras. A região a leste do Jordão, dada à meia tribo de Manassés, consistia em uma área fértil e extensa. Conhecida como a Terra de Gileade, ou do outro lado do Jordão, essa porção incluía a totalidade do território de Bazã. Seu limite sul era Manaim, e estendia-se ao norte até os pés do Líbano. No meio dessa área, encontrava-se Argobe, com suas 60 cidades, caracterizado como um oceano de rochas basálticas e rochedos jogados na mais selvagem desordem.
Tendo sido conquistada toda a terra de Gileade, as 2,5 tribos deixaram suas esposas e famílias nas cidades fortificadas, e acompanharam as outras tribos através do Jordão, e participaram com elas nas guerras de conquista. Completada a distribuição da terra, Josué despediu as 2,5 tribos, elogiando-as pelo seu serviço heróico. Assim dispensados, eles retornaram ao Jordão para sua própria herança. A metade ocidental da tribo de Manassés dominou sobre uma área que ia do norte de Efraim, ao sul de Zebulon e Issacar. Após a distribuição das terras, Josué abençoou os homens de Ruben, Gade e da meia tribo de Manassés, encorajando-os a continuarem a servir ao Senhor. No caminho de Siló para o Jordão, eles construíram um altar, causando quase uma guerra civil com as outras tribos. No entanto, a situação foi resolvida pacificamente ao explicar que o altar não era para sacrifícios, mas um memorial de fidelidade a Deus. No tempo dos juízes, da tribo de Manassés saíram homens que marcaram a história do povo de Israel. Do lado oeste, o texto bíblico destaca a história de Gideão. Gideão foi usado por Deus para libertar os israelitas da opressão dos midianitas. Já do lado leste, a Bíblia menciona Jefté. Foi durante o seu juizado que Israel foi liberto da hostilização dos amonitas. Durante o reinado de Saul, o primeiro rei de Israel, os Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés conquistaram os agarenos e aliados. Nesse período, alguns manassitas, incluindo homens corajosos, abandonaram Saul para se juntar a Davi. Após as mortes de Saul e Isbosete, 18.000 manassitas da região a oeste do Jordão, e outros milhares do lado leste, foram a Hebrom, proclamando Davi como rei sobre todo Israel. Décadas depois, as extensas reformas religiosas empreendidas pelo rei Asa de Judá, induziram muitos manassitas a deixarem a idolatria do reino do norte ao verem que Deus estava com ele. Por ocasião de uma grande assembleia, no 10º ano de Asa, eles se juntaram a outros e fizeram um pacto para buscar a Deus. Semelhantemente, durante o reinado do rei Ezequias de Judá, enquanto alguns zombavam dos mensageiros que convidavam para a celebração da Páscoa em Jerusalém, outros manassitas humildemente aceitaram o convite. Esses que aceitaram não só participaram da celebração, mas também ajudaram a destruir os ídolos. Posteriormente, integrantes da tribo de Manassés acabaram sendo deportados quando o reino do norte caiu diante da Assíria, em 721 a.C. A história da tribo de Manassés é marcada por bênçãos, desafios e redenção ao longo do tempo. Essa tribo desempenhou um papel crucial em eventos significativos, desde os tempos dos juízes até a monarquia. Sua participação nas conquistas e eventos políticos destaca a contribuição única de cada tribo para o plano maior de Deus. Embora os manassitas tenham sofrido por causa da idolatria, que também culminou na queda do Reino do Norte em 721 a.C., eles deixaram um legado duradouro. Em momentos-chave, membros da tribo de Manassés escolheram abandonar a idolatria e buscar a Deus. Isso destaca a importância da fidelidade religiosa e da capacidade de se voltar para Deus, independente das circunstâncias.